Vamos começar o estudo sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, falando sobre a teoria do fato jurídico, que é uma teoria que vai acompanhar a gente por todas as aulas de direito aqui explanadas. E é importante o estudo da LINDB por força dela ser uma norma de sobre-direito, também conhecida como metanorma ou lex legum. Isso porque ela dispõe de regras gerais para a aplicação do direito, inclusive direito constitucional, e diz respeito à aplicação em todo o ordenamento jurídico. Portanto, é muito importante entender essas regras para saber como aplicar as outras regras do direito brasileiro. Mas antes disso, nós precisamos entender quais são as situações que são regidas pelo direito brasileiro, ou pelo direito como um todo. Nesse caso, nós precisamos lembrar que fato é tudo o que acontece no mundo ao nosso redor, ou conosco. Esse fato ele pode ser um fato não jurídico ou um fato jurídico. E nesse caso, ele será um fato jurídico lato sensu, pois será significativo para o direito, tendo uma norma jurídica regulando esse fato. Observe que nem todo fato, então, é regido pelo direito, e nem dá para regular todo fato. Essa regulação do fato jurídico lato sensu, ela é regida pela expressão ubi societas ibis ius, que significa onde está a sociedade, aí estará o direito. Portanto, observe que essa expressão está relacionada ao fato social, e essa expressão foi primeiramente usada por Ulpiano entre 170 e 228 depois de Cristo. E o fato jurídico lato sensu ele pode ser dividido em ato jurídico lato sensu, em ato fato jurídico e em fato jurídico stricto sensu. Começando pelo fato jurídico stricto sensu, que é aquele que não exige uma conduta por parte do agente, ele também é considerado fato natural, pois embora o direito regule esse fato, o agente não precisa fazer nada para que ele seja consumado. E esse fato jurídico stricto sensu ainda pode ser dividido em ato jurídico stricto sensu extraordinários ou imprevisíveis e ato jurídico stricto sensu ordinários ou previsíveis. Os atos jurídicos extraordinários ou imprevisíveis ainda podem ser divididos em caso fortuito, no caso de comportamento humano, ou força maior, no caso de um evento da natureza. Podemos ainda classificar o ato jurídico lato sensu como ato fato jurídico, que é aquele em que a conduta é avolitiva, ou seja, não tem um elemento volitivo ou a vontade do agente, e é também conhecido como ato real. Esse ato fato jurídico também pode ser subdividido em atos reais ou materiais, que dizem respeito a circunstâncias fáticas, atos indenizatórios, que dizem respeito a prejuízo a terceiros, e atos caducificantes, que extinguem direitos. E aqui cabe uma primeira observação em relação a essa divisão, pois existem doutrinadores que entendem que o fato jurídico stricto sensu contém o ato fato jurídico, chamando tudo isso, portanto, de fato natural. E nesse caso, os atos ordinários que são previsíveis relacionados ao fato jurídico stricto sensu vão ter a subdivisão que acabamos de falar para o ato fato jurídico. Dessa forma, para esses doutrinadores, o fato jurídico stricto sensu, além de ser sem conduta, também haverá nele condutas avolitivas, ou seja, sem a vontade. Esses doutrinadores fazem isso para facilitar essa divisão. Por fim, dentro do fato jurídico lato sensu, temos o ato jurídico lato sensu, que tem uma conduta volitiva do agente, pois acrescenta, além do direito, a vontade do agente. Por isso também é chamado de fato humano ou fato jurígeno. Assim, ele engloba toda a vontade do agente que pode modificar, alterar, extinguir ou criar direitos. E esse ato jurídico lato sensu, ele também pode ser dividido em ato lícito e ato ilícito. O ato ilícito é aquele que exige uma reparação obrigatória, seja ela uma reparação penal, civil ou administrativa. De outra sorte, o ato jurídico lato sensu lícito pode ser dividido em ainda duas correntes, sendo divididos em negócio jurídico, que é aquele que acrescenta uma finalidade específica ao ato lícito dentro da vontade das partes, que pode
modificar efeitos, limites e alcance do ato jurídico nesse negócio jurídico. As classificações e aprofundamentos em relação ao negócio jurídico nós veremos mais adiante. Temos ainda o ato jurídico stricto sensu, também conhecido como ato jurídico não negocial. É aquele em que os efeitos, limites e alcance do ato jurídico é determinado pela lei. Lembrando que as regras do negócio jurídico são aplicadas ao ato jurídico stricto sensu nos termos do artigo 185 do Código Civil, que diz que aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. E o título anterior vem justamente falando dos negócios jurídicos. Por fim, a título de curiosidade, temos aqui a classificação que Pontes de Miranda dá ao ato jurídico stricto sensu, dividindo ele em reclamações, comunicações de vontade, manifestações de vontade não autônomas ou atos compósitos, exteriorizações de representação ou de sentimento, manifestações de vontade mandamentais, o que poderemos ver mais adiante no nosso curso. Já em relação ao ato jurídico lato sensu, temos uma classificação que é dada por Limon de França, que divide o ato jurídico lato sensu em atos intervivos ou atos causa-mortis, atos unilaterais ou plurilaterais, atos onerosos ou gratuitos, atos simples e compostos, atos formais ou abstratos e causais, atos formais ou solenes e informais, atos comutativos e aleatórios, atos patrimoniais e pessoais, atos constitutivos e declaratórios, atos de disposição e de simples administração. É importante ainda salientar que existe uma doutrina que tem tentado fazer uma nova divisão relacionada ao fato jurídico, informando que essa divisão ela é aprincipológica e foi balizada na época do positivismo, sendo grandemente influenciada por ele. No entanto, a própria afirmação ubi società ibis ius favorece a continuidade dessa mesma divisão que acabamos de explicar. Essa nova divisão proposta determina que existe um fato não jurídico não relevante, o fato jurídico relevante seria todo fato social. No entanto, ubi società ibi ius já é todo fato social. Ademais, ele subdivide esse fato jurídico relevante em fato jurídico não eficaz e fato jurídico eficaz, subdividindo novamente o fato eficaz em fato jurídico natural e fato jurídico humano. E como já visto, seria o ato jurídico lato sensu e o fato jurídico stricto sensu ou fato natural, composto também pelo ato fato jurídico. E esse fato jurídico não eficaz, ele chega muito próximo da definição do ato fato jurídico, que seria a conduta avolitiva. Ademais, quando Pontes de Miranda, que é efetivamente quem iniciou uma estrutura mais ordinária em relação ao fato jurídico lato sensu, e é a mais clássica que temos, ele abrangeu igualmente a ideia de Ulpiano. Dessa forma, o fato jurídico lato sensu também é principiológico, conforme a evolução da sociedade, não havendo necessariamente a necessidade de uma subdivisão para explicar isso. Para efeitos de concurso, temos que o fato pode ser um fato não jurídico ou um fato jurídico lato sensu, que contém o fato jurídico stricto sensu, que pode ser extraordinário ou ordinário, um ato fato jurídico, que pode ser real, material ou indenizativo ou caducificante, e um ato jurídico lato sensu, que sendo lícito, poderá ser não negocial, o ato jurídico stricto sensu, ou um negócio jurídico. Importante ainda salientar que essas questões vão ser mais aprofundadas durante o curso.